What? Eu sou o Vlad Oliver. Bom, eu falei para vocês que caso eu tivesse alguma coisa que eu achasse que valesse a pena a gente explicar, eu faria um vídeo sobre isso. E acabou que nós tivemos um problemão aqui, ok? Vejam, eu expliquei para vocês que eu faria, e realmente fiz, isso aqui. Vou mostrar para vocês, vou digitar 0 aqui no After Effects para vocês verem a pré-renderização aqui, okay? A visualização, pré-visualização, ok? E o que é isso aqui? Bom, isso aqui foi a origem de todos os nossos problemas. Vou tentar explicar para vocês o que está acontecendo. Vejam, isso aqui é o nosso, vejam aqui, isso aqui é o nosso Animatic, ok? Essa aqui é a nossa bonequinha que eu coloquei com determinada transparência, porque o que eu queria, vou tirar isso aqui, vou mostrar, isso aqui é ela sozinha, só num lugar aqui, ela está do jeito que eu imaginei, ou seja, o que eu disse a vocês, que eu iria renderizar, e depois, como estava muito claro aqui, eu resolvi fazer um render, o render que eu mostrei a vocês, só que, inexplicavelmente, ao colocar esse render, o computador, o software pulava fora. Okay? E aí começou uma caça ao problema, okay? Que poderiam ser muitas coisas. Vejam, muita gente vai dizer assim, problema é problema seu, cara, por que você fica contando o seu problema? Não é. Tem gente que faria qualquer coisa para resolver um determinado problema que aparece, que se mostra insolúvel, ou seja, eu boto para render isso aqui cai fora. O que aconteceu? Bom, eu precisava isolar o problema. Okay? E como é que eu isolaria o problema? Bom, por sorte eu estou fazendo um trabalho didático e estou salvando todas as etapas. Salvando muito mais do que se fosse um trabalho profissional que você acredita no que você está fazendo e salva poucas etapas do seu trabalho. Aqui não, aqui é muito redundante, eu pude ir voltando uma por uma para saber em que momento eu perdi a capacidade de renderizar essa menina. Okay? Bom, poderia ser problema de placa, vamos dizer que eu estava com o GPU e a GPU desligou aqui minha placa, eu não conseguia mais renderizar, o software pular fora. Poderia ser um problema do próprio software, okay? Alguma incompatibilidade. O software ainda não está devidamente equalizado, ok? Poderiam ter ferramentas aqui que eu estou utilizando que podem dar problema. E a outra coisa seriam as tais grandezas nulas. Lembrem-se, grandezas nulas, cálculo infinito. Então, por exemplo, é muito comum que quando você por exemplo, você quer fazer uma vinheta e o teu objeto sai do nada, se puff, e dá um scale enorme. O scale que tende a 0, ele é perigoso, porque tende a gerar um cálculo infinito no software, ok? E isso ele aborta e ele pula fora, ok? Então, quais os motivos pela qual um software pula fora? São vários, diversos. Um deles poderia ser, por exemplo, eu estava com o After aberto. O After também usa GPU, ok? Então, ou seja, mas mesmo usando a CPU, eles abrem mapas de memória que às vezes, especialmente quando o HD está muito cheio, pode ser que use o mapa de memória do outro, ok? E acabem eles se engavetando, ok? E isso tira um dos softwares da jogada, ok? Ele para achando que não tem espaço para guardar, salvar os materiais dele. Enfim, eu estou dando todas as possibilidades que me ocorreu para esse problema, para resolver esse problema. Bom, ela tinha filhos, ok? Os filhos foram e voltaram da Mixamo. Quando eles voltaram, eles sumiram aqui do Vortex Group, mas ficou o material, ok? Isso poderia ser uma das grandezas nulas. Outra grandeza nula poderia ser o tamanho do cabelo, ok? Outra grandeza nula poderia ser o problema de escala da nossa bonequinha, ok? Na verdade,
Se ele tem que calcular um cílio de 4 metros, como eu falei em alguns vídeos atrás, pode ser que dê uma incompatibilidade, essa incompatibilidade pula fora. Bom, não era nada disso. O que foi, eu fui tirando um por um, fazia o render, via se pulava, tentava de novo, ou seja, eu passei o dia inteiro fazendo essa tralha, ok? Para descobrir que o problema era o shape keys, ok? Neste caso, não há grandes problemas, porque eu tirei o shape keys, ela nem perdeu o registro, ok? Porque ela está de costa, portanto ela não está piscando o olho, então você não está vendo. Bom, possibilidade. Existe a possibilidade de ser aquele shape key específico, ok? Vamos dizer que eu tenha, como eu dei um scale, o scale é muito problemático. Pode ser que eu tenha dado um scale que tenha trepado pontos, etc, etc. Deu algum cálculo nojento, algum cálculo infinito para ele e ele pula fora, ok? Então o que fazer? Eu não sei dizer se foi aquela shape keys que eu fiz especificamente, eu ainda vou estudar isso, ou se a ferramenta shape keys não está funcionando ainda, não está estabilizada, tem algum problema e está gerando problema. Então, o que foi a nossa solução, ou seja, arrumar shape keys para fazer o blink, também virou o nosso problema. Duas possibilidades de salvar isso. Bom, quando eu ver a minha bonequinha de frente, na cena 12, por exemplo, cena 12, onde ela está de frente, e também causou o mesmo problema, não, cena 11, deixa eu ver. Cena 11, aqui. Aqui onde ela está com o olho vidrado, eu esperava que ela fosse piscar o olho. Esta aqui também está pulando fora, porque também está com o mesmo problema de shape keys. Acontece que os shape keys, eles são 10 frames. Okay? Isso é uma coisa que é muito engraçado o diagnóstico. Ele faz, renderiza, salva e cai fora. Ou seja, ele vai fazendo de um por um. Se eu posso dar, em vez de dar um render animation, eu posso dar um render frame num por um, apenas naqueles que ela faz o blink, okay? E substituir essas imagens no lugar dessas onde ela está vidrada. Okay? Eu vou estudar qual é a melhor possibilidade. No momento, eu fico feliz apenas de saber que eu consegui, pelo menos, isolar o problema, ok? E descobrir qual é o problema, porque às vezes você fica semanas quebrando a cabeça com um troço que você não consegue renderizar e você não sabe porquê. Muito bem, como vocês podem ver, ao menos a cena 12, ok? Ela já está ganhando contornos bacanas. E eu já fiz até um teste, vou mostrar para vocês. Eu coloquei a nossa bonequinha numa das cenas do Love and Death Robot, ok? Só para testar, para a gente se divertir um pouquinho. Por enquanto é isso aí, nos vemos no próximo vídeo.